tá? Tá baixo? Isso. Hoje é a página 28. Hoje é a página 28. Eu acho que de todos os capítulos, esse é o menor, né? 28 e 29. O título é Então, como devemos viver? Nós vamos ler desse trecho da página 28 até a metade da página 29. Esse tema de membresia dentro da igreja bíblica já é a próxima semana. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos, Pai. E antes de qualquer coisa, agradecemos a Ti por estar aqui. Pelo Senhor ter nos dado uma boa semana, nos dado saúde e condições de estar em Tua casa hoje. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Temos muito mais a agradecer, Pai, do que a reclamar, porque o Senhor tem cuidado da Tua casa. Entrega, Senhor, a vida de cada irmão que aqui está. Entrega, Senhor, em Tuas mãos a cada um daqueles que por algum motivo não puderam comparecer. Nós sabemos, Pai, que o quanto é importante estudarmos a Tua palavra, conhecermos mais do Senhor, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que nessa singela aula, o Senhor possa falar aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja. Nos ensina, Pai, nos exorta, fala o nosso coração, para que nós possamos ser cristãos e dar testemunho do Senhor aqui nessa terra. Cuida de nós, abre a nossa mente, perdoa nossos pecados, nos purifica, Senhor, para que nós possamos oferecer daqui a pouco um culto santo e agradável ao Senhor. Somos falhos, Senhor, mas a Tua misericórdia, o Teu sacrifício nos limpa, nos purifica, nos lava de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Nós cremos nisso, Pai. Te entregamos tudo que será realizado aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje vamos ler a página 28. Como os irmãos podem ver, o estudo hoje é relativamente pequeno. Mas, como diz o ditado aí, o tamanho não é documento. Esse tema é um tema importantíssimo. E logo os irmãos vão ver por quê. Só o título já é suficiente para uma pregação. Então, como devemos viver? Muitas pessoas acham que, ao se converter, o trabalho que Cristo fez, ele é suficiente, sim, para nos remir dos nossos pecados. Ele é suficiente para nos salvar. Mas, como a própria palavra diz, o cristão, ele rende frutos. Como você sabe se uma pessoa realmente é salva ou não? Pelos frutos que ela apresenta. Se você vive a prostituição, se você vive no roubo, se você vive na mentira, que evidência você tem da sua salvação? Então, a conduta do cristão diz muito sobre o estado da vida espiritual em que ele se encontra, diz muito se ele é salvo ou não. Não que a gente vá, algumas pessoas fazem confusão, não que a gente vá mostrar uma determinada conduta para ser salvo. Isso é mais ou menos o que, de uma forma bem grosseira, que o arminianismo prega, não é isso? De que você tem que fazer coisas para conquistar a sua salvação. Nós somos uma igreja de base reformada, nós cremos na eleição de Deus, e as boas obras, as boas práticas cristãs, elas não são manifestadas para que o cristão consiga a salvação, mas são indícios de que o cristão é salvo. Se você é eleito, se você realmente é salvo, você pratica as boas obras, você dá testemunho de Cristo. Se você não tem praticado as boas obras, a gente já vai falar mais para frente. Se você não tem honrado o chamado, que é o que a gente vai dizer mais para frente,
Você não tem indício algum de que você tem a sua salvação, de que você, no arrebatamento, não, na vinda de Cristo, ou na nossa morte, porque ou Cristo hoje, ou nós vamos ver Cristo descer das nuvens, ou a gente vai de encontro a Ele, porque todos nós, um dia, com exceção daqueles que ficarem vivos até o último dia, vamos encontrar Deus. Uns vão ver Ele descendo pelos céus, outros vão até Ele através da morte. Se não ficarmos vivos até a vinda de Cristo, nós vamos morrer e vamos até Ele. Amém? E quando isso acontecer, será que nós manifestamos em vida as obras que são os frutos, a marca daqueles que são eleitos, daqueles que realmente são salvos? Vamos ler um pouquinho. O texto é pequeno, mas vou tentar não esticar muito. Vamos lá. A Bíblia nos chama a viver de uma maneira digna do nosso chamado. Como assim? Eu vou convidar os irmãos aí a abrir Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Irmão Davi? Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, ou seja, peço a vocês, irmãos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, olha como o apóstolo ele se identifica como prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vamos ler o versículo 2. Como assim? O que seria esse modo digno? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Paulo, mesmo preso, ele não via a sua prisão corporal, vamos dizer assim, como que ela realmente era, uma prisão. Mas até na prisão de Paulo, ele pôde exercer a sua vocação, com aquele episódio do evangelismo dos guardas, escrevendo cartas, orientando os pastores que ele tinha levantado para assumir as igrejas que ele tinha plantado. Paulo nunca deixou de exercer a sua vocação. E ele se auto-intitula prisioneiro em Cristo, porque ele tem ciência de que enquanto ele estiver vivo, ele terá que honrar essa vocação, esse chamado que Deus deu a ele. O chamado maior, que é o chamado da salvação, como eu disse a vocês, aquele que é salvo manifesta esses frutos da sua salvação ao longo da sua vida. E além disso, nós temos a vocação, o chamado de conviver entre irmãos em paz, em harmonia, em longanimidade, ou seja, ser tardio em irar, ser longânimo. Paulo ele destaca muito nesse trecho essa questão da paz entre os irmãos e do bom convívio, porque nós somos uma igreja, um coletivo. Eu sei que hoje é bem comum essa coisa principalmente entre desigrejados. Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, nós somos a igreja. A igreja é um coletivo. Se você está sozinho na sua casa assistindo uma pregação no YouTube, fazendo oração, você não é igreja. A igreja é coletivo. E justamente por sermos coletivo, cada irmão tem o seu dom,
a ser desempenhado no corpo de Cristo, no trabalho da igreja. Apesar de sermos um coletivo e termos a obrigação bíblica de cuidar uns dos outros, de orar uns pelos outros, nós temos que manifestar esse dom para o crescimento do Evangelho na esperança maior de todas, que é a nossa salvação, que é a vida de Cristo, a grande esperança que todo cristão ele deve ter, e é na grande esperança que todo irmão deve meditar e se fortalecer frente aos problemas que vêm no nosso dia a dia, frente às lutas. Porque o que são os problemas que nós vivemos nessa vida, frente à grande promessa, à grande esperança que nós temos, que é a nossa salvação. E tudo relacionado à salvação passa, falo em relação ao cristão, passa, é manifestado, tudo em relação à salvação é manifestado através dessa conduta que os irmãos vivem no nosso dia a dia. Eu estava vendo o reverendo Augusto de Podemos falando sobre isso, já tem algumas semanas já, e ele falava, se um irmão vive e não manifesta os frutos daquele que é salvo, que esperança, que indício ele tem de que realmente o é? A Bíblia, ela em alguns trechos mostra que alguns irmãos estarão surpresos no dia da salvação, no dia do julgamento, ou no dia que todos nós vamos prestar contas a Deus. Senhor, em teu nome expelimos demônios, Senhor, em teu nome fizemos tal coisa. E Jesus dirá: apartai-vos, não vos conheço, nunca os conheci. Como? Vigiem, irmãos. Eu convido os irmãos nesse primeiro momento, diferente de uma pregação, diferente de um culto, nós estamos numa escola dominical, então a gente pode ter essa conduta um pouquinho diferente. Eu convido os irmãos a analisarem, a pensarem sobre as próprias vidas nesse momento, sobre as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia e sobre a maneira com que respondemos a determinados estímulos externos. Será que eu sou aquele que me revolto toda vez que alguém me corta no trânsito, ou perco a paciência com facilidade? Os frutos do Espírito são a marca de que o cristão é eleito, a manifestação dos frutos do Espírito é a marca de que o cristão é eleito, de que o cristão é salvo, e de que o cristão tem cumprido a boa vocação e o seu chamado, tanto no seio da igreja, quanto na nossa casa, quanto perante os nossos vizinhos, aos nossos familiares, porque infelizmente é bem fácil manifestar alguns frutos dentro da igreja, lá fora, da nossa família, nossos familiares, quando a gente tomar fechado no trânsito, quando alguém pisa no nosso pé, a gente de fato manifesta quem nós somos. Eu convido os irmãos nesse momento a meditarem sobre o que seriam esses frutos. Nós já fizemos uma aula, um dos nossos estudos bíblicos esse ano foi sobre os frutos do Espírito, sobre os dons do Espírito. Eu convido os irmãos a relembrarem e a meditarem sobre tudo aquilo que foi falado naquela aula. Se nós não manifestamos os frutos do Espírito, não há chance alguma de nós podermos dizer ou de ter paz na nossa salvação, ter a segurança da nossa salvação. A Bíblia nos chama a viver de uma maneira digna do nosso chamado, respeitando os irmãos, honrando a nossa vocação ministerial que todos nós temos e dando bom testemunho de Cristo aí fora, para crescermos em conformidade à imagem de Cristo, darmos testemunho, pregarmos o Evangelho, assim como Cristo fez, e para caminharmos nas boas obras que Deus nos preparou para realizarmos. Aqui é uma coisa mais referente a dons e aos talentos que Deus deu a cada um de nós. Alguns internam o seu dom, alguns internam o seu talento. Há muito tempo atrás eu estava ouvindo a pregação de um pastor, não lembro dele,
Era uma pregação meio cômica, ele falava sobre a ovelha gorda. E é basicamente isso que às vezes alguns irmãos, dessa forma que alguns irmãos têm vivido. A ovelha gorda é aquela ovelha que só come, engorda, e não trabalha, não faz mais nada. É aquele tipo de cristão que vem à igreja e vai embora e só é cristão, parece que só congrega numa igreja no período dos cultos. Todos nós temos um chamado, temos uma vocação. E o próprio Cristo nos chama, e parte desse chamado, além da salvação, é exercer as obras e o chamado que Ele nos preparou para que nós viéssemos a realizar. Em resposta às misericórdias de Deus, devemos apresentar nossas vidas a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis para Ele. Eu achei esse trecho tão forte. A prática de sacrifícios ela foi abolida, porque o sacrifício de Cristo é único e suficiente para nos redimir dos nossos pecados, para que o cristão ele seja salvo. Porém, o autor, em vários textos bíblicos, menciona essa questão do sacrifício, compara essa vida cristã diária a um sacrifício vivo. De novo, não estou dizendo que os irmãos vão manifestar os frutos para ser salvos, mas porque os irmãos já foram salvos, os frutos têm que ser manifestados. Se os frutos do Espírito, se os frutos de um salvo, um cristão, que são aqueles mesmos frutos que nós estudamos nas aulas anteriores, não são manifestados na vida dos irmãos, os irmãos não têm condição alguma de dizer que é salvo, que são salvos. Os frutos do Espírito são manifestos, assim como os frutos de uma árvore mostram que ela é frutífera, vamos dizer assim. Então, em resposta à misericórdia, porque é só por misericórdia que Cristo nos salva, devemos apresentar nossas vidas como esse sacrifício diário. Ser um bom cristão, ou se esforçar para ser, porque nunca seremos bons cristãos, somos falhos, somos pecadores, mas viver tendo esse alvo como objetivo é um sacrifício. Não é fácil, irmão, às vezes engolir seco quando a gente quer explodir, ou deixar de tomar aquelas atitudes mais enérgicas. Somos falhos, somos pecadores, temos raiva, nos irritamos. Isso é só um exemplo. É difícil negar a carne, é difícil dizer não para coisas que agradam a nossa carne, principalmente quando a gente está inserido num mundo que é cada vez mais apelativo, está cada vez mais longe de Deus, está cada vez mais afastado das coisas de Deus. E às vezes no nosso trabalho, na escola, para quem estuda, a gente vive inserido num contexto de pessoas que não são tementes a Deus. E hoje, certas coisas que até entre os não cristãos do passado era errado, hoje algumas coisas parecem certas. Eu já tive algumas conversas com colegas de trabalho, e aqueles mais velhos, até esses incrédulos, às vezes até ateus, se espantam com determinadas coisas que hoje são consideradas normais, não são mais coisas que as pessoas de bem devam evitar fazer. Então, se até entre os incrédulos está difícil as coisas aí fora, principalmente para nós que somos cristãos, e temos que ser luz, a gente vai falar mais para frente, para aquelas pessoas que nos rodeiam, para aquelas pessoas que nos observam todos os dias, porque não seja ingênuo. O seu filho, o seu marido, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, observa as suas atitudes. Não que não sejamos falhos, não sejamos imperfeitos. De vez em quando a gente não vê aquela escorregadinha. Ninguém é perfeito, apenas Cristo. Mas é nítido quando determinados erros são cometidos por um deslize, e quando aquele erro é um traço da personalidade da pessoa. Você entende a diferença? Eu dei esse exemplo um tempo atrás, eu não vou repetir, mas eu vou repetir, né, de uma forma bem resumida. Eu congreguei numa igreja há muitos anos atrás, e tinha um rapaz que era jovem,
casou com uma menina da igreja, e na época todo mundo aconselhou, o pastor, os líderes da juventude, na época, a menina não casada, no caso, casou. Por que todo mundo aconselhou? Porque o rapaz ele já tinha esse histórico de várias mulheres, mais convertido, jovem, então você já imaginou, a menina casou. O que aconteceu? O que vocês acham? Houve adultério e houve separação. Você entende que não é um deslize, é um traço da personalidade da pessoa? Uma coisa é o pecado, que nós somos pecadores, cometemos todos os dias. Outra coisa é o pecado ser quem você é. Nesse caso, o cristão, ele peca, nós vamos pecar até o nosso último dia de vida, mas o pecado não pode definir quem você é, não pode ser um traço da sua personalidade. Você não pode ser um cristão fofoqueiro, mentiroso, adúltero, avarento e por aí vai. A lista é grande. Amém? Nós somos chamados a dar testemunho de Cristo, a exercer o chamado que Deus chamou a cada um, que Deus instituiu para que cada um de nós realizássemos durante a nossa vida, e principalmente essa questão do testemunho, visando a grande esperança do cristão, que é a nossa salvação nos últimos dias. E aqui o autor, ele cita alguns traços ou algumas práticas que são diárias, devem ser diárias para o cristão, e que são práticas que colaboram ou que melhoram essa maneira com que o cristão ele vai desempenhar o seu papel, como ele vai ser testemunho de Deus aqui nessa terra, como ele vai transparecer o chamado ou exercer o chamado que Deus deu a cada um deles. E são duas práticas: o estudo da Bíblia, a palavra, a dedicação à oração. E por último aqui tem uma manifestação pública, mas vamos destacar essas duas: o estudo da Bíblia e a dedicação à oração. A Bíblia é a palavra de Deus, e fora da Bíblia não há outro meio de conhecer o seu chamado, de conhecer aquilo que Deus quer para você e conhecer quem Deus é. Então o cristão, ele precisa conhecer a palavra, estudar a palavra, para que ele, primeiro, não se perca, não seja enganado, não se esfrie e conheça a Deus de verdade. A Bíblia ela exorta em várias passagens que os irmãos tenham essa autonomia e que analisem as Escrituras. Não dependam do pastor, não dependam do culto público, pessoas que só leem a Bíblia ou só ouvem sobre a Bíblia, estudam sobre a Bíblia durante os cultos. É necessário que o cristão leia a sua Bíblia em casa. Hoje você tem ela pelo celular, ouça pregações, explanações. Hoje é bem fácil ter esse tipo de acesso pela internet, é bem fácil. Então é necessário que os irmãos tenham esse interesse em conhecer a palavra e busquem esse conhecimento, para que os irmãos possam estar firmes na fé, não serem enganados e conhecer quem Deus de fato é. Devemos crescer em nosso conhecimento de Deus, é o que o autor está dizendo aqui. Devemos crescer em nosso conhecimento de Deus, em nosso conhecimento de tudo o que Ele fez por nós em Cristo, e em nosso conhecimento da Sua vontade para nossas vidas. Então, como a gente vai conhecer Deus? Como a gente vai conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? É através de uma conversa com o irmão, é através do estudo e da análise das Escrituras, da palavra. A Bíblia fala que no fim dos tempos haverá aquela grande apostasia, né? Eu estava falando isso na aula de CETEB, na última aula que nós tivemos. Apóstata não é aquele que sai da igreja, isso é desviado. O apóstata é aquele que está dentro, crendo no ensino errado ou distorcido. E a Bíblia fala da grande apostasia.
E como os irmãos vão saber, como os irmãos vão poder distinguir aquilo que é certo e errado? Por exemplo, eu, ou o próprio pastor, subir aqui no altar e pregar alguma coisa fora daquilo que está na palavra, como os irmãos vão saber se é bíblico, se realmente vem de Deus ou não, se os irmãos por si só não analisarem as Escrituras? Eu comentei isso com o Cetébio na aula passada. Pedro, quando chegou a Jesus, ele falou: Senhor, tem compaixão de ti. E Jesus falou: arreda Satanás. Pedro estava bem intencionado, ele amava Jesus, não queria que Jesus sofresse. Então você percebe que esse tenha compaixão de ti não é uma coisa ruim. Pedro não tinha intenção de impedir o sacrifício de Cristo, ele só deixou o coração dele, o amor que ele tinha por Cristo, falar mais alto. Mas mesmo com toda a boa intenção de Pedro, Jesus viu Satanás através das palavras dele. Pedro, líder dos apóstolos, caminhava com Cristo. Se ele levou a reda a Satanás de Jesus, não posso nem falar nada da gente, certo? E como os irmãos terão esse discernimento, que é um dom de Deus, discernimento espiritual, se não estudarem a palavra? Eu posso subir aqui e falar uma bobagem, posso não estar bem com Deus. Pastor? Ah, mas é pastor, e daí? Lembra que eu comentei com vocês agora que antes da gente iniciar aqui, no fim dos dias, muitos dirão: Senhor, Senhor, o teu nome expeliu demônios? Quem faz isso? É o membro que vem para a igreja e vai embora? São pessoas de ministério. Os irmãos precisam estudar a palavra para desenvolver em si esse dom, que é um dom, um discernimento espiritual, para saber o que Deus quer dos irmãos, aquilo que Deus quer que os irmãos façam, como Deus quer que os irmãos vivam. E sem o conhecimento da palavra, a gente não consegue. Não dependam de gurus. Você jogar aí na internet, eu dei até alguns exemplos de alguns homens. Normalmente, quando uma igreja tem um guru, ou tem alguém que dita todas as regras, dá ruim. Eu esqueci o nome do... Vocês lembram? Eu esqueci o nome do rapaz. Eu vou lembrar. Jim Jones. Procurem a história de Jim Jones. Foi um excelente pastor, ele ganhou multidões. Depois entrem na internet e vejam o fim da igreja de Jim Jones. Estudem por si próprio. É obrigação do cristão ler e analisar as Escrituras, para que os irmãos se fortaleçam, vou repetir, para que os irmãos se fortaleçam na fé, conheçam Deus, conheçam o chamado que Deus tem para cada um dos irmãos e não sejam enganados. No fim dos tempos, irmãos, a palavra vai estar tão distorcida, a pregação vai estar tão diferente daquilo que os apóstolos e Jesus ensinaram, que arrebanharão a muitos. E só aqueles incautos que não analisam por si só a palavra, que não julgam as atitudes com base nas Escrituras, serão pegos. Amém? O estudo das Escrituras é uma prática diária do cristão, deve ser. Isso somente pode ser realizado através da leitura, estudo, memorização e obediência à Bíblia. Eu confesso para os irmãos aqui que a parte da memorização eu sou meio eu tenho uma dificuldade bem grande em decorar. Eu pego o conceito das coisas, mas na hora de decorar eu tenho dificuldade, mas eu chego lá, aí se esforça. Então, a Bíblia é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, ou seja, é proveitosa para que os irmãos, lembra que um pouquinho antes fala do convívio entre os irmãos? Nós devemos ensinar uns aos outros. Não é só o pastor ou o diácono, que são os líderes da nossa comunidade hoje, que tem esse dever de ensino. Uns para com os outros. Temos que ensinar uns aos outros. E qual é a fonte do ensino? A Bíblia, ela é proveitosa para ensinar, para repreender. Quando você vê aquele irmão dando deslize, a palavra deve ser utilizada para poder repreender o irmão. É a base da nossa fé, é a base da nossa doutrina e é o nosso manual de conduta
cristã. Corrigir e treinar na justiça. O que é a justiça? A palavra de Deus. Por esse motivo, devemos ser diligentes para conhecer suas verdades e aplicá-las em nossas vidas. Conhecer só não é o suficiente. Existem pessoas, principalmente na internet, eu vejo muito, ouço muito YouTube, essas coisas, por conta do trabalho, minha esposa vai ver, às vezes eu fico com fone de ouvido, ouvindo pregação praticamente o dia inteiro. E existem muitas pessoas aí fora, principalmente parece que virou moda hoje, né? No ramo da filosofia. A filosofia, a disciplina, o filósofo, ele estuda algumas coisas, principalmente São Tomás de Aquino e outros pais da igreja aí, e eles acabam estudando um pouco de teologia, mas de uma maneira distante. Não como um pastor, como um ministro estuda teologia para ensinar ao povo. Estudam teologia como corrente de pensamento, como uma forma de pensamento de pessoas atrás, ou o nosso Ocidente, ele foi criado e fundado com preceitos cristãos, na reforma protestante e tudo vai. Então, o sociólogo hoje, ele estuda a Bíblia, não tão a fundo quanto um teólogo, mas estuda. E é comum hoje, parece que virou moda, você vê um monte de sociólogo na internet falando da Bíblia, às vezes até melhor do que alguns pastores mais distantes. Conhecem a palavra como nunca. Alguns até ateus são. Conhecer a palavra apenas não é o suficiente. Devemos pô-la em prática. Viver a palavra e, antes de tudo, crer que ela é a palavra de Deus. O cristão, ele põe em prática o exemplo dos apóstolos, ele põe em prática o exemplo do próprio Cristo, ele põe em prática os ensinamentos, ou luta para pôr em prática durante a sua vida, os ensinamentos que são contidos lá. Nada mais é necessário para a correção e para o ensino da igreja, além daquilo que está na Escritura. Não é a doutrina, não é a história da igreja, e nem nada disso que tem que nortear o seio da igreja. Mas é o ensino das Escrituras e aquilo que está contido lá apenas. Por esse motivo, devemos ser diligentes para conhecer as suas verdades e aplicá-las em nossas vidas. Conhecer apenas não tem proveito algum. Precisamos viver aquilo que nós estudamos e conhecemos. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se vocês lembrarem do contexto que foi dito isso aqui, Jesus estava respondendo a Satanás. Ele estava dizendo isso para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em um momento de tentação, Jesus usou a palavra para repreender Satanás e para se fortalecer também, porque foi sabendo, conhecendo a palavra, que ele teve essa arma para poder, nesse momento de tentação, resistir e repreender a Satanás. Dedicação à oração. Deus fala conosco através da Bíblia, e nós falamos com Deus através da oração. Deus não sabe tudo aquilo que passa em nossa mente, no nosso coração. Antes de você abrir a sua boca para orar, Deus já sabe aquilo que você vai dizer. Deus já sabe que você possa estar com uma doença, possa estar com uma necessidade financeira, possa estar com uma dificuldade na sua vida pessoal, possa estar frio na fé. Mas mesmo Deus sabendo, é uma ordenança do cristão a oração. Por quê? Eu estava buscando algumas fontes fora da palavra para tentar entender um pouco melhor a visão secular, e eu descobri na psicologia que tem uma técnica que a pessoa ela põe para fora aquilo que está dentro dela, de alguma forma esse expor. Quando o psicólogo ou o psiquiatra consegue fazer a pessoa botar para fora aquilo que está para dentro, que às vezes nem a pessoa mesmo sabe a razão das suas aflições e tudo mais, mas quando a pessoa ela externa, ela fala, antes dela falar tem todo aquele processo dela pensar, dela meditar sobre a sua vida e identificar o problema. Então quando ela expõe, ela praticamente está respondendo para si só o motivo das suas aflições. Isso é uma coisa da psicologia, a gente não é coach, não vai falar disso, mas eu fiquei curioso e fui atrás. Deus já sabe tudo aquilo que nós vamos dizer.
a oração não é para Deus, é para nós. Nós, quando externamos, colocamos para fora aquilo que está afligindo o nosso coração. Para você falar com Deus e pedir perdão pelos seus pecados, você precisa, antes disso, identificar que aquela atitude que você tomou é pecaminosa. Percebe? Quando você externa um pedido de ajuda, você precisa pensar e identificar que você não está bem. Você precisa de um avivamento espiritual. Deus conhece todos os nossos pensamentos e tudo aquilo que se passa no nosso coração antes de nós falarmos. A oração é uma arma, é uma atividade que o cristão deve usar para benefício do cristão. Deus já conhece aquilo que está no seu coração. Por isso é um dever do cristão orar todos os dias, o máximo de vezes que puder, para ter relacionamento com Deus, para se aproximar de Deus. A oração, muitas vezes as pessoas, eu estava até comentando com o pessoal lá no Ceará, muita gente acha que existe um rito para a oração, né? Precisa estar de olhos fechados, de mãos levantadas. Eu falei com eles que no trabalho, quando eu ia para o escritório, né, antes do home office, eu fazia muito isso, que é ir para a janela. Por exemplo, eu trabalho de um janelão assim, de frente para uma paisagem bonita, e às vezes ali em pé, parado, olhando para aquela paisagem, falando com Deus. É uma oração, tanto quanto você aqui dentro da igreja, de olhos fechados e mãos levantadas. É uma oração. Viver em constante oração fortalece os irmãos, aproxima os irmãos de Deus, do conhecimento de Deus. É o dever do cristão orar todos os dias e ler a palavra, meditar na palavra. Mas podemos tornar, Deus fala conosco através da Bíblia e nós falamos com Deus através da oração. Nada podemos fazer por nós mesmos, absolutamente nada. Não podemos nos tornar frutíferos ao depender do poder de Cristo e ao tornar nossas necessidades conhecidas a Ele em oração. A Bíblia é abundante em ensinamentos sobre a necessidade da oração, os benefícios da oração e as promessas de bênção, e a todos os que oram. Por essas e outras razões, devemos nos dedicar à oração e nunca esmorecer. Nossa, 8h45 já, vamos lá. Quero dar pelo menos uns 10 minutinhos para os irmãos tomar um café, no banheiro, se preparar para o culto, né? Vamos tentar correr aqui. Oração é ter comunhão, conversar com Deus. Ela inclui a adoração, o louvor, o agradecimento e a petição para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. Então, qual é o objetivo da oração? Ter comunhão com Deus, conversar com Deus, adorar a Deus, dar louvor a Deus, agradecer a Deus e fazer petições também. Lembrando que Deus não é obrigado a nos dar nada, ok? Mas nós podemos pedir ou para fora a nossa necessidade. Nós somos orientados, inclusive, pela Bíblia a fazer isso. Em nossas vidas, em nossas famílias, e em nossas igrejas e no mundo. A oração é ter comunhão, vou ler de novo. A oração é ter comunhão e conversar com Deus. Ela inclui adoração, louvor, agradecimento, petição, para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas e no mundo. Orar é pedir que Deus atenda às nossas necessidades de acordo com a sua sabedoria. Eu mudaria um pouquinho. Orar é também pedir a Deus que atenda às nossas necessidades de acordo com a sua sabedoria. Ou seja, Deus não é um gênio da lâmpada que a gente prega e Ele é obrigado a dar 3 desejos. Mas nós podemos orar. E através da oração, quando nós manifestamos a Deus a nossa necessidade, Ele pode nos atender. Sim. Mas além disso, também tem os motivos anteriores que nós já falamos. Uma das melhores maneiras de aprender a orar, em sua sabedoria, bem como confessar o pecado e pedir força espiritual para vencê-lo. Todos nós somos pecadores e vamos continuar a ser até o dia que Cristo nos redimir. Nós podemos e devemos pedir a Cristo todos os dias força para não cometer aquele pecado que a gente comete às vezes todos os dias,
alguns têm aquele pecado de estimação que tem anos lutando e não conseguem se desvencilhar, mas é através da oração e de algumas outras ferramentas como o jejum, que não está aqui, e outras coisinhas mais. Cristo nos deu algumas ferramentas, mas principalmente no capítulo de hoje a ênfase está em cima aí do estudo da palavra e da oração. Podemos e devemos orar e pedir a Deus força, tanto para encarar determinadas situações da vida, quanto para permanecer firme, quanto para vencer aquele pecado que a gente luta todos os dias para poder não cometer. Uma das melhores maneiras de aprender a orar é estudar as orações da Bíblia. E aqui eu só queria botar um parênteses. A Bíblia tem diversas orações, e tem a principal, que é o Pai Nosso, né? Essas orações são modelos, não são mantras para ficarem sendo repetidos, como a gente vê na Igreja Católica. É um modelo de oração, entendeu? Então, a oração do Pai Nosso não é mais forte do que a sua oração sincera com Deus, não é um mantra, é um modelo de oração que Cristo deixou para nós. Então, não tem aquela coisa de você pecou, ora 10 Pai Nosso e 5 Ave Maria. Não é um mantra, não são palavras mágicas, é um modelo de oração. Os irmãos podem começar observando como os apóstolos, como o próprio Jesus oravam e aprender como falar com Deus, o que falar, o que pedir. As orações, principalmente o Pai Nosso, ele é bem rico em ensino teológico dos irmãos. Uma das melhores maneiras de aprender a orar é estudar as orações da Bíblia. Uma das formas mais úteis é a oração modelo encontrada em Mateus 6, 9 e 13. Esses dois pontos, existem outros. Dei exemplo de mais um aqui, que é o jejum, que não está aqui no nosso capítulo, mas o estudo da Bíblia e a dedicação à oração são práticas, vamos dizer que obrigatórias de todo cristão. São práticas naturais a todo aquele que é eleito, que é chamado à salvação por Deus. Crie o hábito, irmão, de orar. Não precisa ser uma oração de 2 horas. Não estou dizendo que esse tipo de oração não tenha seu valor, né? A pessoa que consegue ficar 1 hora, 2 horas orando, isso mostra a intimidade que ela tem e o costume que ela tem de orar. Uma pessoa que está começando no costume da oração diária, dificilmente fica 10, 15 minutos, não é isso? Não que uma oração, só deixar isso bem claro, não que uma oração de 30 segundos valha menos do que uma oração de 2 horas. Porque também existem os fariseus que ficam 2 horas orando e só está falando palavra bonita às vezes para mostrar para o irmão do lado que consegue fazer oração, ou para mostrar para algum familiar, ou... Vocês entenderam? O tempo de oração não determina a qualidade dela. Você pode orar 30 segundos, Deus pode te atender. Se é uma oração sincera, se é uma oração feita a Deus. Porém, conforme a pessoa tem esse costume com Deus, essa rotina da oração, ela tende a ficar mais tempo orando. Usem da oração como ferramenta e que a prática da oração ela passe a ser rotineira na vida do irmão. Eu falei que era 10 minutos, o irmão acabou de pecar aqui, um mentiroso, deu 9 minutos, mas eu vou terminar aqui. O último ponto é identificação pública com Cristo através do batismo. Somos salvos somente pela fé, mas Cristo ordena que aqueles que creem identifiquem-se publicamente com Ele e seu povo através do batismo. Não vou me alongar muito, mas o batismo nada mais é do que uma confissão pública perante a igreja, perante a sociedade. E o batismo ele vem para substituir. O que era um judeu da época antiga? Era o cara que tinha circuncisão, não comia carne de porco e tinha algumas práticas específicas. O batismo ele vem para substituir essa marca que era do povo judeu antes. Depois de Cristo, aqueles que se convertiram, tanto judeus quanto não judeus, passaram a fazer parte do corpo de Cristo. E a marca é o batismo, que vem para substituir toda aquela coisa da circuncisão, todos aqueles costumes que os judeus tinham. Não vou me alongar muito, porque a gente não tem muito tempo. Mas é necessário que haja essa confissão pública. Então não tem essa de eu sou cristão e não falo para ninguém que sou cristão, estou cristão no meu coração. Não. A
Até porque uma das missões que Deus dá ao cristão é justamente pregar e falar de Cristo. Não pode ser ovelha gorda de só comer, vir para a igreja, ou desigrejadas, ouvir a palavra na internet, no YouTube, e não praticar, não viver conforme a palavra. Então nós precisamos, além de aderir à confissão pública, manifestar essa confissão pública através das nossas ações e manifestando o dom e o chamado que os irmãos certamente têm. Todos nós temos. Amém? Corri demais? Corri? Um pouquinho, né? Eu me entregava, dar uns minutinhos aí para os irmãos ir ao banheiro, beber uma água, tomar um cafezinho e se preparar para o culto. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos aqui. Nós cremos, Deus, que de alguma forma o Senhor falou conosco. Cremos na Tua palavra, Pai. Cremos que o Senhor fala conosco através dela. Sabemos que é difícil, Pai. Vivemos num mundo que é hostil àqueles que seguem a Ti. Mas nós pedimos ao Senhor, fortalece, nos dá força para manifestar, Senhor, os frutos do nosso chamado perante os nossos familiares, perante os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, cometemos erros, mas que o Senhor, de alguma forma, manifeste o Teu nome através da nossa vida, da nossa conduta diária. Senhor, cuida dos nossos irmãos da nossa igreja, das lideranças da nossa igreja, do nosso pastor, do nosso diácono. Dá forças aos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, para que nós possamos permanecer firmes até o dia da Tua vida, ou até o dia que nós iremos encontrar o Senhor. Cuida de nós, Pai. Não nos deixa ser enganados. Desperta em nós o desejo de conhecer a Ti, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.